A gente começa falando sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que recebeu alta médica nessa quarta-feira, depois de 18 dias, eu falei 17 agora há pouco, né? Internado no hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Ao deixar o hospital, Bolsonaro seguiu para o aeroporto de Congonhas, onde o avião da FAB o aguardava para embarcar para Brasília. O último boletim médico divulgado pelo hospital informa que Bolsonaro está com o quadro pulmonar normalizado, sem dor, afebril, com função intestinal restabelecida e recebe dieta leve por via oral. Ainda não há informação sobre quando ele poderá retomar suas atividades normalmente no Palácio do Planalto, nem se conseguirá manter a agenda no exterior prevista para os próximos meses. De acordo com o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, Bolsonaro, abre aspas, ainda passará por um período de descanso, mas a duração dependerá evidentemente de autoavaliação. Vera Magalhães, o presidente retornou à capital. Retornou, houve um boletim médico super pormenorizado, lido pelo porta-voz, com todos os detalhes dos procedimentos aos quais ele se submeteu. Fica muito evidente que desde sempre era uma ilusão, era uma quimera, aquela ideia de que ele pudesse despachar 2 dias depois de operado. É uma cirurgia dificílima, diz ali todas as manobras que tiveram de ser feitas para desobstruir seu trato intestinal, depois a recuperação lenta, a volta lenta a funcionar no intestino. Eu já tive um familiar que se submeteu a procedimentos de intestino, não é simples, é algo bastante complicado. Mesmo agora, de volta à alimentação normal, não vai ser muito tranquila a recuperação do presidente. Não é tudo que ele vai poder comer, não é tudo que ele vai poder fazer, porque tem aí, foi muito mexido, né, o seu corpo. Então é uma volta tranquila, calma, tem muitos assuntos a resolver, e aí acho que nós aqui nesse programa fomos os primeiros a dizer textualmente, sem medo de fazer uma análise pragmática da coisa, de que o governo estava paralisado. Foi aqui neste programa e primeiro se disse que o governo estava paralisado à espera do presidente da República. Depois disso, semanas depois, começaram a surgir reportagens a respeito, etc. Em jornais, textos, comentários em TVs, mas foi aqui no 3 em 1, onde não se passa pano, que a gente disse que o governo estava paralisado, e estava paralisado por uma razão, porque se vendeu uma cirurgia mais difícil do que era, e porque o vice-presidente da República é hoje alguém interditado. Ele está interditado para assumir qualquer função no governo, e a gente vai tratar das razões pelas quais algumas pessoas vão sendo interditadas neste governo e de por que isso é perigoso. Então está de volta o Bolsonaro, é bom que ele arbitre inclusive o ninho de cobras que existe instalado no Palácio do Planalto e nas cercanias da sua casa, porque isso pode impactar o governo, não é só fofoca de Twitter. Falaremos muito sobre isso daqui a pouco, mas antes, Carlos Andreasa, é isso aí, o presidente retorna à capital federal. Em primeiro lugar, elogiar o detalhamento que fez o porta-voz da presidência sobre os procedimentos a que o Jair Bolsonaro foi submetido. Muito correta essa transparência, mas muito atrasada também. Se tivesse detalhado, ainda que não em pormenores, a agenda médica cirúrgica do presidente quando ele se internou, porque muito disso era previsível, não se teria criado a especulação inicial de que ele poderia trabalhar e despachar num gabinete anexo que foi montado num quarto ao lado ao centro cirúrgico, e não se teria dado a ideia de que talvez valesse a pena esperar alguns dias pela volta do presidente, segurando a onda do paralisado, inicialmente, vice-presidente da República. A paralisia do governo, que a Vera com toda razão, e ela foi muito generosa com o programa, mas que foi ela que primeiro falou sobre isso, a paralisia do governo, tem origem na ideia de que o presidente poderia trabalhar 2 ou 3 dias depois. Daí porque o vice-presidente ocuparia essa posição somente nas horas em que o Bolsonaro estava sendo operado. Vem daí, deriva daí, da falta de transparência, a paralisia pela qual o Brasil passou. E a rigor ainda está, o país está parado administrativamente e politicamente, portanto. Mas tudo bem,
passou, foi um erro, espero que não se repita essa falta de transparência. O presidente agora volta ao trabalho e hoje o Flávio Bolsonaro diz, senador da República, o filho número 1, diz que o presidente deverá tratar com Paulo Guedes amanhã, quinta-feira, do texto da reforma da Previdência. É a agenda mais importante e parece estar endereçada. É isso, né, Joel Pinheiro? Agora a reforma da Previdência. O presidente está lá, né? Continuamos batendo nessa tecla ao longo de todos esses dias com o governo parado. Lembrando que havia uma promessa de que, inicialmente antes de Davos, depois no avião de Davos, aqui ia estar pronto, não estava. Depois, evidentemente, depois da cirurgia, a recuperação do presidente se estendeu mais do que o previsto originalmente. Ficamos, na prática, sem um governo operante, sem poder tomar as decisões mais importantes aqui, só aguardando. Agora chegou o momento. Bolsonaro volta, sim, mais do que na hora do presidente voltar. Que bom que se recuperou, que bom que a recuperação segue bem, que ele está saudável, porque o Brasil vai precisar de muita saúde do presidente para tomar as decisões importantes. Como é que vai ser essa tal reforma da Previdência? E a idade mínima lá que todo mundo falava? Vai ser o que o Bolsonaro achava? Vai ser o que o Guedes está propondo agora? A gente está vendo que os conflitos econômicos, a gente vai falar mais ainda neste programa aqui, que o cabo de guerra entre as forças econômicas aí está a todo vapor. O Guedes tem uma ideia, um setor econômico quer um benefício para si, entra em conflito, é o presidente que arbitra tudo isso. É muito comum que o presidente da República se cerque de ministros que possam ter algumas visões um pouco diferentes entre um e outro, para justamente ele ser o árbitro, né? Ele ser aquele que decide, que pondera e que toma a decisão visando aí o bem do país. Para isso, ele precisa evidentemente ter condições de fazê-lo. Bolsonaro volta em boa hora também, e além de tudo, volta num circo que tá pegando fogo aí, todo mundo falando para todos os lados, inclusive os filhos, né, Silvio?